O Pedro Venceslau. Quero começar essa entrevista com 3 questões bem objetivas a respeito de tudo que já veio à tona até agora em relação a este financiamento de Daniel Vorcaro para o filme do ex-presidente Jair Bolsonaro. O senhor, na primeira nota que o senhor falou, o senhor fez menção a um contrato que não foi honrado pelo ex-banqueiro Daniel Vorcaro. Pergunto ao senhor, qual era o valor integral deste contrato? Quanto deste valor realmente foi pago e quanto deixou de ser honrado? Qual é o objeto deste contrato? E se na avaliação do senhor não é o caso, se o senhor está disposto a tornar este contrato público para que os seus eleitores, para que a sociedade saiba do que se trata esta relação, ainda que seja feita, como o senhor disse, com dinheiro privado. Bom, eu estou 100% disposto a isso. Agora, é um contrato nos Estados Unidos, que ele é gerido por um fundo privado, que tem as regras de compliance. E eu não sei se eles têm esse mesmo entendimento que eu, mas eu acho muito importante, foi isso que eu pedi agora para a equipe que está nos Estados Unidos, para que houvesse uma prestação de contas por parte da produtora, que é quem executava esse contrato. O que eu sei dessa relação jurídica é que havia um orçamento de 24 milhões de dólares, o que foi depositado efetivamente foi algo um pouquinho acima de 12 milhões de dólares. Põe um e uma outra aí, quantia, que se precisar o valor, foi investida por outros investidores privados. Só para deixar bem claro, Yuri, não tem absolutamente nada de errado com essa produção cultural. É um filme onde um filho, ou os filhos, foram prospectar investidores, pessoas tinham condições de financiar isso. Ele não sabe nada do contrato e tal, e já vai ser pego, né? A gente não foi pegar dinheiro com o Rouanet, a gente não foi pegar dinheiro na Embratur, na Prefeitura de Niterói, como fez o atual presidente da República ou o seu grupo, para viabilizar um desfile de uma escola de samba, que foi uma propaganda antecipada com dinheiro público lá na Sapucaí. A gente não está falando de filmes que tem qualquer participação, esses filmes têm participação de dinheiro público, nós não temos absolutamente nada. É 100% dinheiro privado e houve essa relação jurídica num momento, isso é muito importante falar, sempre frisar, em dezembro de 24, quando houve essa colocação positiva para que ele fizesse um investimento ou buscasse esse investimento em alguns do seu conglomerado de empresas, o Daniel Vorcaro era uma pessoa que era um astro no Brasil, circulava bem entre autoridades de Brasília, era cortejado por bancos, quer dizer, não tinha absolutamente problema nenhum. Portanto, foi, naquele momento, a pessoa que foi a grande investidora desse filme com dinheiro privado, mais uma vez, absolutamente nada de errado. Todo dinheiro privado, do Xandão também é privado. O do Xandão é privado, o encontro do Lula com o Vorcaro é um encontro privado, tudo é privado, do Manteiga, do Ricardo Lewandowski, tudo privado, gente, não tem tudo privado, né? Olha lá. Filme quanto que de fato foi colocado do bolso dele para esse filme? Não, foi o que eu falei, o orçamento previsto era de 24 milhões de dólares, não houve captação disso tudo, o que foi investido por ele neste fundo privado também, tudo 100% privado, foi uma quantia um pouquinho superior a 12 milhões e alguma coisa de dólares. Débora. Senador, boa tarde. Obrigada por estar aqui conosco no 360. Seja bem-vindo. O senhor está frisando muito se tratar de uma transação privada entre um fundo privado, um empresário, um banqueiro privado e o financiamento de um filme, enfim, sem dinheiro público. Apesar de que tem a questão lá da emenda do Mário Frias, mas depois a gente fala. Aí eu queria traçar um paralelo contigo, porque é o seguinte, no contrato, que até é um pouco abaixo de vocês, de 129 milhões de reais do Daniel Vorcaro com o escritório de advocacia da Viviane Barsi, que é a esposa de Alexandre de Moraes, foi bastante criticado, inclusive pelo senhor. O senhor chamou de escárnio, o senhor falou que era mais um escândalo, o senhor falou, é um escárnio que está acontecendo, como um banco quebrado paga 80 milhões para a esposa de um ministro que decide a vida desse banco. Na verdade, o ministro Alexandre de Moraes, ele não tomou nenhuma decisão, não proferiu nenhuma decisão, não participou de julgamento em relação ao caso Ele falou Massa. em dólares para dar a impressão que o valor é menor. Porque essa relação privada aí do filme do seu pai é ok e, teoricamente, então, esse contrato do Daniel Vorcaro com o escritório de advocacia da esposa do ministro, que não decidiu sobre o caso, é um escárnio e um escândalo. Débora, o paralelo é que não existe absolutamente nenhum paralelo entre essas situações. Você quer comparar um contrato que hoje todo mundo sabe que foi fictício, em que, na verdade, o advogado não era nem a esposa dele, era o próprio, que fazia as reuniões, enfim, e que parece que praticava alguns atos de advocacia. Isso é uma coisa. O que a gente está falando aqui é investimento na produção cultural. O filme existe, pessoas foram contratadas, estúdio foi contratado, material de equipamento de filmagem, de Incaviza, o ator internacionalmente reconhecido. Tem diversas outras estrelas nesse filme que têm experiência, participação em grandes filmes internacionais. Um grande elenco, um filme é uma mega produção hollywoodiana. E que está pronto, existe o filme, tem o filme. Quer dizer, não é algo que foi feito para tentar simular algo. Pelo contrário, mais uma vez, é um filho buscando investimento privado para fazer o filme do próprio pai, gente. Não tem absolutamente nada de errado isso. A única coisa que está acontecendo agora, por que isso está acontecendo? É porque eu sou pré-candidato à presidência da República, porque as pesquisas mostram que a gente está na frente do Luiz no segundo turno, a GERP de ontem deu 7 pontos lá do Bolsonaro, à frente dele. E é óbvio que há toda uma tentativa, o Lula falou isso lá atrás, Débora, que ia fazer o diabo para ser reeleito, só que ele esqueceu que eu estou com Deus. Então a derrota para ele é certa.
Nossa Senador, só para complementar, é importante o senhor trazer essa informação, né, de que o filme existe, vai ser lançado, está nas fases finais. Como é que está? O senhor falou sobre um possível pedido de prestação de contas, né, da produtora. Como é que seria isso? Notas fiscais? Como é que seria isso para aprovar? Até porque... Não, gostaria de saber, só para concluir, peraí. Por favor, desculpa, te interromper. Imagina, sem problemas. Daí eu gostaria de saber como é que vai ser isso, né? Se seria interessante uma prestação de contas, porque a gente até trouxe aqui no 360 que a Polícia Federal quer saber se o dinheiro do Daniel Vorcaro foi mesmo para o filme ou foi para outros fins. Então, acho que essa é a questão, né? Que por mais que o filme exista e vai ser lançado, inclusive, mas queria saber em relação... se tem como comprovar que todo esse recurso foi, de fato, ali com as despesas da produção. Sim, Débora, tem como comprovar. O que eu pedi hoje para o pessoal lá do fundo privado é que ou disponibilizasse o contrato, e eles estão vendo se tem algum impedimento legal para isso, ou houvesse a prestação de contas aqui por parte da produtora aqui no Brasil, que eu acho que é o suficiente, ainda mais, né, para as pessoas verem com os próprios olhos que todos os recursos que foram destinados a esse fundo privado nos Estados Unidos foram 100% investidos no filme. Tá? Você imagina agora, Débora, se esse filme tivesse sido feito aqui no Brasil, se o fundo fosse aqui no Brasil, sem ter absolutamente nada de ilegal nesse momento, iam ter quebrado sigilo, iam ter prendido pessoas, né, porque véspera de eleição o desespero está grande lá do lado do PT, só que não adianta, a gente não fez absolutamente nada de ilegal, o filme vai acontecer, a gente vai concretizar esse sonho de ter um filme de altíssimo nível, um filme americano, contando a história real sobre esse herói chamado Jair Messias Bolsonaro. Pedro Venceslau vem participar da entrevista também. Senador, boa tarde. Seja bem-vindo. Senador, quando o senhor foi questionado pela primeira vez numa entrevista saindo do STF pelo repórter do portal Intercept, o senhor respondeu: de onde você tirou essa informação? É mentira. Fecha aspas. Antes disso, o senhor, em reiteradas vezes, tinha dito que não havia qualquer relação entre a família do senhor e o senhor mesmo com o Vorcaro. Inclusive, tinha um mote que o Pix é do Bolsonaro, o Master é do Lula. Mas as conversas depois mostraram que o senhor e Daniel Vorcaro tinham alguma intimidade. Inclusive, estavam combinando um almoço, um jantar, de levar o protagonista do filme para jantar na casa dele. O senhor se referia a ele como meu irmão, né? O senhor disse para ele: irmão, eu estarei contigo sempre, não tem uma conversa entre a gente. Quer dizer, fica claro que existia uma proximidade. A proximidade essa que continuou depois em 25. Várias conversas do senhor com o Vorcaro, combinando encontros na casa do próprio Vorcaro. Quer dizer, não fica uma contradição entre o que o senhor dizia antes da revelação dos áudios e o que o senhor diz hoje? Rapaz. Não, Pedro, mais uma vez, de boa. O contrato tinha cláusula de confidencialidade. São punições severas se eu descumprisse isso. A minha única conexão com ele foi este filme. Portanto, a partir do momento que eu falasse: olha, eu conheço ele, a pergunta seguinte é se qual a sua relação? Eu ia ter que falar que era o filme. Foi só porque eu ia preservar esta obra de arte, essa grande produção que vai emocionar todos os brasileiros. Absolutamente nada diferente disso, tal que já foi dito várias vezes agora. A última parcela de investimento que ele fez, Pedro, foi em maio de 2025. Portanto, não tinha toda essa confusão, tudo que nós sabemos hoje sobre a sua atuação, não existia na época, como não existia lá em dezembro de 24, quando ele aceitou fazer investimento privado nesse filme privado, gente. Foi cobrar o cara faz 6 meses. E ele não estava honrando com as parcelas do contrato. Eu busquei ele algumas vezes para entender o que estava acontecendo. Inclusive, eu falava: olha, preciso procurar outros investidores, porque com o que tem investido não vai ser suficiente para concluir o filme. Então foi isso que aconteceu, nada além disso. Qualquer conversa minha, qualquer encontro foi sempre, Pedro, no sentido de falar sobre o filme. Era um tema, era monotemática a nossa conversa. E essas situações que ocorriam era para que ele visse com os próprios olhos que o investimento que ele estava fazendo estava acontecendo. Nada além disso. Eu estava em São Paulo, dentro do estúdio, conhecendo inclusive os atores, conhecendo o meu ator que me interpretava lá no estúdio em São Paulo. E como eu sei que ele morava em São Paulo, eu tento falar: você quer conhecer os atores? Nada além disso, não tem intimidade. Quando eu me refiro a irmão, meu irmão, quem é do Rio de Janeiro sabe que é assim que a gente se comunica, que fala com outras pessoas. Você imagina o público evangélico. O público evangélico só se refere como irmão. Para. Tem algum problema nisso? Lá no Rio Grande do Sul é guri, lá no Paraná é piá, em São Paulo, onde eu tô até agora, apenas é mano. Lá em Brasília chamou de velho. Quer dizer, não é uma intimidade. Eu não acredito eu nunca que ele viajei com meteu ele, não essa. conhecia a família dele, enfim, não tinha nenhum convívio social com ele. Minha conexão com ele foi estritamente para investimento privado, nesse filme privado de um filho que queria fazer essa obra em relação ao seu pai, mais nada além disso, Pedro. Vê quanto tempo tem aí, na tela para fazer a próxima pergunta. Ele foi... Calma. Ele foi confrontado nessa entrevista sobre esse vazamento. É isso que eu quero ver. Isso que eu quero ver se teve. Dá mais uma acelerada aí. Pergunta a Flávio Bolsonaro. Jussara. Senadora, obrigada pela entrevista. Senador, por que o senhor, ao lançar a sua pré-candidatura, definir isso com a cúpula do PL? Pula um o senhor pouquinho. não falou Pula, esse dedinho, contato... dedinho. Não tem uma floricultura na Bahia. Sabe o que é Recebeu 14 milhões de reais. setinha, Por mais que fosse setinha do dedinho. algo que aparentemente é criminoso. Bruno, No teclado, acessa. porra. Por mais que pudesse ser usado contra mim, isso não vai, no fim das contas, isso fora da agenda foi o presidente da República, Lula. Não fui eu. Eu estou exposto aqui a... Mas a questão é que o senhor vai pré-candidato a deputado à presidência da República e ocupa um cargo público de Vai, senador da Bruno. República. Virão novos áudios, novos vazamentos? Essa é a questão. E se Vai, isso mano. não causa... O meu contato com este senhor Daniel Vorcaro. Não pode surgir, pode vazar. Cada vez que você dá um cliquezinho, é 5 segundos, então tem que dar vários. Enfim, O senhor já se encontrou com o Daniel Vorcaro pessoalmente, porque o senhor disse, né? Pode ser ali um encontro meu para falar exclusivamente. eu fui em alto nível de... Não foi nada... O irmão, Eduardo Bolsonaro, tinha gestão sobre esse dinheiro que financiava o filme Dark Horse. Nós vimos o senhor fazendo essas conversas com o Daniel Vorcaro para conseguir a captação, fazer com que esse contrato fosse honrado. Diminui Nós vimos a também o velocidade. deputado federal Mário Frias, Vamos num primeiro mais. momento, dizendo que não havia dinheiro de Daniel Vorcaro no filme, depois retificando a nota dele, dizendo que era por meio deste fundo que havia o financiamento, mas que isso não seria uma contradição. Queria que o senhor explicasse, então, quem
tem a gestão desses recursos que vão para o filme da parte do campo político que apoia o ex-presidente Jair Bolsonaro e quer ver este filme sendo realizado, como o senhor, como seu irmão, como o deputado Mário Frias, e até onde o senhor sabe quem mais tinha conhecimento dos recursos, de como era gerido esta captação de dinheiro para a produção do filme. Olha, só quem tem gerência sobre esse recurso, como é que funciona, né? O investidor, ele aloca dinheiro nesse fundo privado, lá nos Estados Unidos, tá? Quem executa todas as coisas, quem contrata ator, quem aluga estúdio, quem faz todas as despesas, é essa produtora. Então a produtora faz um orçamento, faz a negociação lá com o ator, por exemplo. Começou lá com o Jim Caviezel, né? E aí chegaram num bom termo. E aí o que acontece? A produtora manda esse contrato, essa pré-disposição de acertarem para o fundo autoriza ou não. E o Eduardo não tem absolutamente nenhuma participação nisso. Eu acabei de falar com ele e ele vai soltar um vídeo aí nos próximos instantes nas suas redes sociais em que ele vai deixar tudo muito claro com relação a isso. Ele não fez gestão de dinheiro, pelo contrário. Ele foi uma pessoa que inclusive botou dinheiro no bolso dele nesse projeto, né? E em função do que o Eduardo conseguiu fazer lá atrás, começar 2 anos, a gente pôde ter um roteirista, mais uma vez, padrão Hollywood como Cyrus. Foi o Eduardo que conseguiu com recursos próprios naquele momento. Então ele vai daqui a pouquinho, Yuri, soltar esse vídeo. Eu prefiro que ele explique para que não sobre nenhuma dúvida com relação a esse tema, mas eu estou afirmando aqui a todos vocês que não existe nenhum centavo de dinheiro que tenha sido colocado nesse fundo privado e tendo para Eduardo. Tá, só para pontuar mais uma questão aqui, o senhor fica à vontade se tiver o que mais acrescentar em relação a essa resposta. O site Intercept aqui faz a menção de 2 itens ali do contrato e fala, considerando que a Go Up Entertainment, a LLC e Mário Luiz Frias obtiveram os direitos da história de vida de Jair Messias Bolsonaro, podem fazer, e aí tem um outro considerando. A Go Up Entertainment, a produtora, Mário Luiz Frias, que é o deputado Mário Luiz Frias, Eduardo Nunes Bolsonaro, seu irmão, a quem se designa como produtores executivos. O fato dele ser produtor executivo dava que tipo de poderes em relação à gestão deste dinheiro e à própria condução do filme, senador? Esse é um contrato antigo e ele foi formalizado com a Esse é um contrato antigo. Toda essa estrutura lá nos Estados Unidos. Então ele vai explicar isso também no vídeo, porque mais uma vez não tem absolutamente nada de errado, não tem dinheiro de Daniel Vorcaro, mas ele tem dinheiro do bolso dele, num contrato antigo, né, que após essa estrutura ser formalizada nos Estados Unidos, isso simplesmente deixou de existir. Agora veja a importância, né, Yuri, de toda essa estrutura ter sido montada nos Estados Unidos, atores contratados sendo atores americanos em grande parte deles, né, pessoas que trabalhavam toda a produção do filme também, profissionais dos Estados Unidos, grande parte deles. Imagina se esse filme estivesse sendo produzido aqui no Brasil, ia sofrer censura prévia, já ter bloqueado tudo. Não querem nem saber se é verdade ou se não é. Essa Polícia Federal hoje aparelhada nessa ditadura que nós estamos passando aqui hoje no Brasil, que não pode chamar isso aqui de democracia, já teriam intervido nesse filme da forma completamente covarde. Vamos de setinha, vai. Das eleições, ladainha. E pelo que eu vi pela própria empresa, esse vamos ver a próxima pergunta. Sobre se apresentando, né, como um pai de família, um pai de 2 meninas, o marido da Fernanda, que é dentista, que tem sua profissão, etc. E o senhor fala muito, conhecereis a verdade. As pessoas estão te conhecendo agora, o senhor está se apresentando agora, né? Como é na mentira, especificamente sobre isso. Porque, de repente, o senhor diz uma coisa e não, mas eu fui obrigado a dizer outra coisa, por isso, X, Y, Z. Eu sabia que para transformar a CV em outro mandato de deputado, o Brasil precisa de reduzir a competência. Calou para isso. Pegar uma Renata Lopretti, pelo amor de Deus, faz anos. Para que podia. O senhor disse que o filme não teve nenhum centavo de verba pública, mas o ministro Flávio Dino abriu uma apuração preliminar sobre emendas de deputados do PL e de ONGs ligadas à produtora do filme para o Dark Horse. Teve dinheiro de emenda parlamentar para o filme? Como é que o senhor avalia essa decisão do ministro Flávio Dino? Não teve, Pedro, né? Assim, o Mário Frias, o que ele me disse é que o já foi investigado e não teve absolutamente nada, né, de equivocado, não tem essa vinculação com o filme, tá? Não tem nada de errado na verba de parlamentar que ele destinou, né, para essa instituição. Os deputados aí vão vir à tona e vão explicar tintim por tintim, com toda a transparência, sem nenhuma dificuldade, para onde foi destinado esse recurso. Agora, é o que eu estou falando, Pedro. Qual é o ministro? Flávio Dino. O cara que até ontem era ministro da Justiça do Lula. Alguém que está tomando medidas lá na Bahia para perseguir os adversários políticos da época dele. Blá, blá, blá. E o Lula? Próximo, vamos de setinha. Eu vou deixar de ser... Setinha, para a próxima pergunta. O site Intercept era o produtor executivo. Trocando em miúdos é quem cuida do dinheiro dessa produção. O senhor, neste atual momento, com as informações que o senhor tem, o senhor garante que esse dinheiro investido pelo Banco Master, por Daniel Vorcaro, foi totalmente aplicado na produção desse filme? Você coloca a mão no fogo por Eduardo Bolsonaro e Mário Frias? Eu garanto que sim. Todos os recursos que foram investidos no fundo privado dos Estados Unidos, mas ele não tem nada a ver com isso. Esse contrato, onde o Eduardo era colocado como diretor executivo, que vocês chamam, né? Esse contrato é um contrato antigo, que foi ali a plataforma legal para ele, Eduardo, colocar dinheiro no filme para segurar lá. O roteirista do filme foi o Cyrus. Se ele não publicou, ele vai publicar nas próximas instâncias esse vídeo, dando essas explicações. Então tá todo mundo muito tranquilo. Ele garante, ele acabou de falar que ele garante, que ele põe a mão no fogo que não teve nenhum tipo de dinheiro público nesse dinheiro, nessa produção. O Eduardo Bolsonaro é o quê? Deputado federal. O dinheiro do Eduardo Bolsonaro vem da onde? Não, mas isso não é dinheiro público. Mas de certa forma é. Não é. De certa forma é. Salário dele. De certa é o salário dele. Indireta Não. De certa forma é. Não é o salário dele, porra. O salário dele é privado. Tá, então tá bom.
O ponto é, ele não tem trabalho nenhum quando ele Agora, destinou esse... Que dinheiro é esse que ele destinou? Ele foi afastado em março. Exato. Né? Que dinheiro é esse que ele destinou? Não, e por que um Ele não contrato trabalha, antigo? ele mora nos Estados Unidos, ele não tem profissão lá, ele não tem trabalho nenhum. Da onde que veio esse dinheiro? Veio do Vorcaro, aparentemente. Não, e ele fala que é um contrato antigo. Então, assim, o cara era produtor executivo quando o contrato foi feito no Brasil. E por que eles precisaram fazer um novo contrato nos Estados Unidos? E aí retiraram a prerrogativa do cara de ser diretor executivo. Pois é. Por quê? Não faz o menor sentido. Sorta. Obviamente, né, de ter que perder tempo de explicar, mas vou fazer isso, eu sou pessoa pública, eu tenho que vir a público explicar, dar os detalhes, o tempo que for necessário. Mas assim, quando a gente quer fazer tudo legal, tudo bonitinho, acontece isso. É por isso que tantas pessoas boas no Brasil estão deixando de investir no Brasil. É por isso que o Brasil já perdeu mais de 200 indústrias pro Paraguai. O ambiente de negócio no Brasil tá ruim. Tchau, próxima todo pergunta, mundo sabe que vai ter perseguição. Para fazer... Eventualmente, novas revelações impactarem a sua pré-candidatura. Olha, eu confio 100% neles. Confio 100% neles. Eles se colocaram à disposição para Tchau, fazer chega uma desse grande cara, cultura vai. brasileira aqui. Já deu essa entrevista aí. Entrevista Eu mole. achei que meio eles mole. podiam ter Achei encurralado meio ele mole, melhor, tá? meio mole, meio Se eles mole. tinham o vazamento do Intercept ali, eles poderiam ter encurralado ele melhor.